Nós estamos seguindo aqui com o seminário medicamentos, a parte do sistema nervoso. Nós tínhamos parado nessa hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. O que nós vimos aqui, basicamente, do lado das vias dopaminérgicas, nós temos a letra A até a letra D. A letra A, que nós vemos bem aqui, ela começa aqui na substância negra. Ela é a via nigroestriatal, que é a via da substância negra. Substância negra ou estátion, que é o controle motor, né? Nós vemos aqui a parte da medula, né? Ela pega a medula e a parte da coluna, né? E ela vem aqui e transfere essa parte da via dopaminérgica. A letra B, que é logo em seguida aqui essa parte do meio, é a via mesolímbica, que é a área tegumentar para NACC, que é a vigília, memória, processamento de estímulo, atividade locomotora e comportamento motivacional. A letra C, que é essa parte de baixo, essa aqui, ó, essa maior, ela é a via mesocortical, que é a área tegumentar para córtex frontal, que tem a ver com a cognição, comunicação, atividade social, aprendizado e memória. E a letra D, que é a via tuberoinfundibular do hipotálamo para a hipófise, controle da secreção da prolactina, que é essa via menor aqui, que ela tem a ver com o hipotálamo, ok? Então, essa aqui é a hipodopaminérgica da esquizofrenia. Lembra do quadro anterior que nós falamos, né? Que é esse, que são as vias neuronais, que nós falamos um pouco sobre essa parte dopaminérgica, essa partezinha aqui, e aqui nós vemos ela com mais detalhes. Nós vemos ela aqui com um pouco mais de detalhes. Ok? Seguindo, ainda nós temos aqui a via dopaminérgica, que nós acabamos de falar, a via dopaminérgica, né? A via serotoninérgica, né? Aí nós temos aqui as vias do estriado, a substância negra, que nós vimos no quadro anterior, né? E como é que funciona? Ela vem aqui, ela recebe os estímulos e repassa, e vai repassando. O que nós vimos aqui, ó, no quadro anterior, que essa parte aqui da via nigroestriatal, ela recebe e repassa aqui para essa parte do controle motor. O B, que é a via mesolímbica, que é a área tegumentar, ela tem a parte da vigília, memória, processamento de dados. Então ela está aqui. Nós vemos bem aqui essa divisão, essa distribuição, ó. Nós vemos essa distribuição aqui para onde ela vai. O estriado, a via da substância negra, o estriado, o córtex frontal, né? Essa outra via serotoninérgica aqui, como que ela distribui também, né? Aí tem a ver com a recompensa, que é motivação, prazer, euforia, função motora, compulsão, preservação. Aqui nós vemos as outras vias, né? O que nós estamos vendo aqui, ó, de acordo com a cor. Esse azul justamente são essas vias aqui. E as vermelhas, elas têm a função do humor. Humor, processamento, memória, sono, cognição. Veja como que é a distribuição no cérebro, através de todas as partes do cérebro. Continuando aqui, nós vamos agora partir realmente para os psicóticos, né? Os medicamentos, os antipsicóticos atípicos, são os não convencionais. Nós colocamos a clozapina aqui, que ela foi o início de tudo. Então, ela tem, depois da clozapina, que vieram realmente, que surgiram os outros medicamentos. Possuem menos efeitos extrapiramidais,
e que são eficazes no tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia, a exemplo da clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona e mais recentemente o aripiprazol. São relativamente fracos e fracos antagonistas D2, que tem a ver com a dopamina. O D2 ele é o neurotransmissor da dopamina. Os benefícios dos transtornos do humor são relacionados aos seus efeitos dos receptores serotoninérgicos 5-HT. Todos bloqueiam os receptores 5-HT2A e 5-HT2C. O bloqueio do receptor 5-HT2A produz uma série de efeitos complexos que são relevantes em termos da ação antidepressiva. O bloqueio desses receptores tem ação nos sintomas residuais da depressão e da ansiedade. Vocês lembram que nós vimos os antagonistas e os agonistas e os antagonistas. Então, cada um vai funcionar. Esse antipsicóticos, o que ele vai fazer? Eles vão bloquear, ele vai agir como antagonista e não como agonista. Eles vão bloquear os efeitos desses serotoninérgicos. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Por enquanto é tranquilo. Ok, então, vamos continuar aqui. Medicamentos antidepressivos e estabilizantes do humor. Eles são empregados no tratamento de distúrbios afetivos, né? A falta da norepinefrina está relacionada com a perda de atenção e interesse pela vida, que a falta da serotonina, que nós vimos até num dos vídeos anteriores, que são exatamente esses 5-HT, né? Cada um que tem aqui, que é a serotonina, tem a ver com a serotonina, explicaria ansiedade, obsessões e compulsões. E a falta de dopamina está ligada à redução de motivação, prazer e interesse pela vida. Então, o que nós vimos geralmente é exatamente isso. A pessoa ele toma o medicamento exatamente para estabilizar. Chegou na estabilidade, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o desmame desses medicamentos e tocar a vida dele. Agora, se ele usar o medicamento para ser para ser uma muleta, vamos colocar assim, esses medicamentos vão acabar trazendo um transtorno para ele, vai acabar virando uma droga. Tem tantos medicamentos que infelizmente estão se tornando droga aí para as pessoas. Então, sempre tomar um medicamento de acordo com o seu médico, né? O profissional lá, procura sempre profissionais que ele não esteja pensando apenas no dinheiro, esteja pensando também na saúde, infelizmente. Seguindo, nós vemos os quadros, né, que nós falamos aqui sobre os distúrbios, como que eles agem no ser humano, né? Aqui ele tem a perturbação bipolar e a depressão unipolar. Então, tanto a perturbação bipolar, que ela leva a efeitos de 8, 80, a pessoa está lá embaixo, às vezes está lá em cima, e a depressão, ela é sempre embaixo. Você vê que aqui, ó, nós temos o quadro da perturbação bipolar, que às vezes está com a depressão severa, e ela vai lá em cima no gráfico. Nós vemos o gráfico aqui, ó. Então, acompanhando a eutimia, né, que é mais próximo, depois vem a depressão severa, e acima do gráfico nós temos a eutimia no gráfico, a hipomania e a mania. Então, nós vemos bem exatamente como que funciona no corpo. Às vezes a perturbação bipolar, acompanhando aqui, ó, ela vem e ela tá na eutimia, que está no normal, aí vem para depressão severa, às vezes ela caminha aqui novamente, ela começa a subir para depressão, a pessoa vai melhorando, ela passa a ser hipomania, mania, volta para depressão severa, quase tão depressão severa, vai subindo, então ela vai nesse fluxo.
e que nós vemos a depressão unipolar, que a pessoa está no estado normal, ela passa a depressão severa, dá aquela regulada e ela vem aqui com o tempo. A pessoa pode ir melhorando, ou se ela tomar cuidado, ela volta a ter esses picos para baixo. Tem alguma dúvida? Essa eutimia seria o que mesmo? Eutimia é a parte normal do gráfico. Você está vendo que isso aqui é a linha do gráfico, né? Okay. Então você está eutimia. Quer dizer que como você se tivesse estabilizado. Ou estabilizado, mais, ou menos. Isso aí. Eutimia quer dizer que está estabilizado. Aí acima da eutimia você tem a hipomania, que é exatamente a excitação, e a mania, que é bem elevada. Okay. Abaixo dela você tem a depressão e depressão severa. Ok? Vamos para o próximo. Aqui nós colocamos alguns medicamentos empregados no tratamento da depressão. Nós utilizamos algumas fotos aqui, porque a maior parte das pessoas já conhece Deprenil, né? A imipramina, muito conhecida, fluoxetina. A fluoxetina, então, hoje ela é uma febre. Uma grande parte da população, pelo menos eu conheço algumas pessoas que tomam ou já tomaram fluoxetina. Então nós colocamos aqui alguns nomes, né? Alguns nomes aqui, vamos enquadrar certinho, alguns nomes. Inibidores da monoaminoxidase, que são os IMAL. O IMAL, que é um tipo, né, também de medicamento. Ele é a Parnat, que é a tanilciprona, que ele também é conhecido como Parnat. Parnat é o nome do medicamento, não é o nome do medicamento. Tanilciprona, que é o nome do medicamento. Parnat é só o nome do laboratório, assim como Jumexil, que é um medicamento, seleginina. O Deprenil, que também aí ele tem esse medicamento, tem a ver com Jumexil, Deprenil e Linear. E o Mocrobemida, o nome dele conhecido nas farmácias também, que é o nome dos remédios, é Aurorix. São um nome difícil até de ler. Aí nós temos o Imal, temos aqui o antidepressivo tricíclicos, que é também conhecido como ADTS. Os principais deles são a amipritilina, os nomes difíceis, hein? Que esse é o medicamento. O nome do laboratório, o laboratório produz e coloca o nome dele. Ele tem o nome dele, amitril, triptanol, imipramina. Aí esses dois aqui são amitriptilina, que é o amitril e o triptanol, e o imipramina também é conhecido como na farmácia como tofranil. Clomipramina, ele é também conhecido lá na farmácia como anafranil. Você compra também hoje em dia genérico, né? Estão vindo com esses nomes: nortriptilina, ele é conhecido também como Pamelor, que é o nome, toda vez que vocês verem esse Rzinho aqui, porque ele foi registrado com esse nome, mas os medicamentos que não tem, né, eles quebraram a patente, ele pode ser escrito no nome normal. Esse Ludiomil, ele é a maprotilina. Tá vendo que todos têm esse ina aqui no final, porque ele também é conhecido como Ludiomil. A doxepina, que é o Sinequan, né? Existem outros, tá? Outros nomes. A desipramina é também conhecida como Norpramin. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que lembra que são antagonistas, né? Que ele é inibidor da recaptação. Então, quando ela entrar ali, naquele canal, ela não é recaptada. Aí ele é a fluoxetina. A fluoxetina é o nome do medicamento.
Os nomes comerciais, ele Prozac, Deprax, Fluxene, Nortec, Verotina, Psiquial, Eufor. Aí tem a paroxetina, que também, tá vendo? Tudo termina com ina. Ele são os nomes de laboratório Aropax, Pondera. O citalopram, é também conhecido como cipramil. A sertralina, ele é também conhecido como Toureste ou Zolofit. E a fluxamina, ela é conhecida como Luxor. É Luvox. A Cira está até me ajudando aqui nesse nome, porque esses nomes são bem enjoados. Aqui, basicamente, eu coloquei esses nomes só para saber realmente, poxa, mas eu tomo algum remédio desse. Pois é, como que vejo os vídeos anterior, a parte anterior aí do seminário, volta, que você vai entender bem o que esse medicamento está fazendo no seu sistema nervoso lá, ok? E eles têm toda aquela parte de efeitos, né? Efeitos colaterais e outros. Vamos para o próximo. Aqui nós temos mais mais um. Aqui o que é o imal? O imal, ele é um inibidor de monoamina, oxidase antidepressivo. E o que eles fazem? A enzima que o mal, aqui tem imal é inibidor. Aí eu tenho mal, que é as monoaminas oxidases. Aí o que é o mal? É a inibidor de monoamina oxidase, que é a enzima que degrada as monoaminas. E as monoaminas é a dopamina, noradrenalina e serotonina. Tá vendo como que voltamos aqui no que nós dissemos anteriormente? Qual que é o mecanismo de ação, então, desse mal? Ele é inibição da enzima, né? A enzima é o mal aqui, né? MAO. Ele é inibição da enzima MAO, diminuindo a degradação da dopamina, serotonina e noradrenalina. O que isso vai fazer no seu corpo? E adivinha? Então, interações, alimentos que contenham tiramina, exemplo, queijos, pães, vinhos, cerveja, essas são as interações. Interagem com outros antidepressivos, com anestésicos gerais, sedativos, antihistamínicos, álcool, analgésicos e anticolinéticos. Ok? Então, eu tomei esse medicamento aqui, ó. Eu tomei esse medicamento imal, monooxidase. Esses medicamentos, eu estou tomando ele. O que ele causa? Olha aqui. Mas eu estou comendo, não estou fazendo nada, só como um negócio, eu comi um queijo, deu uma interação. Pois é, aí ele vai fazer efeito na dopamina, na serotonina, na noradrenalina, e aqueles canais lá que levam as informações, ele vai funcionar assim a pleno vapor e vai te dar um efeito lá de mania, hipomania, né, hipermania, ou ele vai levar para baixo. Ok, tem alguma dúvida? Então, eu tô vendo aqui sobre as interações, né? E aí eu achei interessante essa questão aí. Eu vou falar de algo simples, que é o queijo. Né? O simples que eu quero dizer assim, é algo natural, né? Porque queijo é muito gostoso, a maioria das pessoas gosta. Mas eu tô vendo que eles diminuem. No caso, vamos supor, se a pessoa comer queijo uma vez, ela vai também provocar essa inibição, ou se ela comer frequentemente? Como funciona isso? Na verdade é assim, como que funciona o medicamento? O medicamento, ele vai entrar ali e vai fazer a inibição da dopamina, da serotonina, da noradrenalina. Como ele tem interações com esses tipos de alimentos, que são alimentos normais do nosso dia a dia, como queijo, pão,
né? E para uma parte da população também que bebe vinho, cerveja, ou às vezes a pessoa toma algum sedativo, né? Um anestésico geral, um sedativo, antihistamínico, que são aquele polaramine também. O que acontece? Ele vai causar alguns efeitos, né? Vai causar alguns efeitos colaterais. Nós vemos os efeitos colaterais aqui, ó: tremores, excitação, insônia, hipomania, alucinação, convulsão, neuropatia periférica, ganho de peso. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu tô ficando gordinho, o que é? Eu comi e eu tô comendo nada, e o que tá acontecendo? Exatamente isso. Por quê? Porque ele vai agir em cima daquilo ali. Disfunção sexual, lesão hepática, disfunção sexual, tonturas, cefaleias, que são as dores de cabeça, constipação. O que é constipação? Você sabe, Jaceira, o que é constipação? Não. Constipação é quando a pessoa deixa de ir ao banheiro. E ela fica ali, a famosa barriga inchada. Essa é a constipação. Então... Desculpa, mas a constipação que eu conhecia era do nariz. A pessoa está constipada, porque a pessoa pega um ar gelado, toma um banho quente. Os antigos diziam isso, procede? Também isso é conhecido como constipação. Mas só que essa constipação aqui, ela é de uma outra forma. A constipação é a famosa barriga inchada aqui. A pessoa, ela vai deixar de ir ao banheiro e vai causar uma série de problemas para ela. Você perguntou assim: mas toda vez que eu comer isso vai dar essa interação? Pode dar essa interação, vai depender de organismo para organismo. Quais são os fármacos? Morclobemida, e aqueles fármacos lá que nós já dissemos também, ok? Tem uns nomes que são até difíceis de ler aqui. Esses são... agora nós vamos falar um pouco dos... antidepressivos tricíclicos. Aqui nós temos alguns que nós já lemos os nomes deles anteriormente. Só apresentar isso aqui, que é o Pamelor, o Tofranil, que é o palmoato de imipramina, né, que nós falamos que é imipramina, triptanol e o ludiomil. Ok. Há muitos anos eu tomei um remédio de tarja preta. Mas eu estou notando aí que esses remédios, essas caixas aí, não tem a tarja preta. Mas eles são remédios fortes, que é antidepressivo. Isso mudou? Não existe mais remédios de tarja preta? Como é que é? Não, o remédio ele é de tarja preta. A questão é assim: o que é um medicamento forte ou fraco, na sua opinião? Então, se a pessoa está com um problema muito grave, uma depressão profunda, então aí eu entendo que ela tem que tomar um medicamento bastante forte, potente, para combater isso aí. Na verdade, quando se toma um medicamento, ele não tem que ser forte ou fraco. A questão do medicamento, que o objetivo dele é fazer o controle do corpo, fazer o corpo voltar a funcionar de forma positiva, satisfatória, né? E a questão do medicamento, tem gente que fala assim: nossa, mas eu tô tomando ali meio comprimidinho, 25 gramas, 2 gramas, é fraquinho. Não tem esse negócio de ser fraquinho ou mais forte. A questão do medicamento é que ele tem que fazer o efeito desejado no corpo. A grande questão dos medicamentos é que assim, o medicamento, quando nós vimos lá anteriormente, que ele é metabolizado no fígado, né? Ele vai entrar para dentro da pessoa e ele vai ser metabolizado principalmente no fígado, e às vezes ele vai chegar lá e ele vai ser um invasor. Então ele vai causar um transtorno ali no fígado, causa um transtorno em outras partes. Então ele vai dar essa série de coisas aqui: tremores, excitação, insônia, dor de cabeça,
né, da constipação. Às vezes a pessoa também ela tem ela passa a ter alguns outros tipos de coisas que esses aqui são efeitos colaterais que já é previsto nas receitas. Agora tem os que não são previstos, que nós vimos lá anteriormente, né? É complicado. E todos os independente de qual remédio, até onde eu entendo, tem sua reação, tem seus efeitos colaterais, desculpa. Seus efeitos colaterais. Sim, sim. Todo medicamento pode causar efeitos colaterais. Sim. Inclusive, ele vem lá. Agora, ele tem as reações adversas. O que são as reações adversas? Como nós vimos anteriormente, são efeitos que não estão previstos na receita, mas dependendo da pessoa, a pessoa vai ter também. Ok? Aqui nós temos os principais efeitos adversos colaterais dos antidepressivos tricíclicos. Aqui, então, nós temos aqui, ó, nós falamos da constipação, né, que é ação antimuscarínica, negócio garrou aqui. Antimuscarínica, né? Tá escrito aqui, tá escrito aí, constipação. Aí nós temos um laxante. Foi até a dúvida, e agora? Constipação era constipação do nariz. Sim. Mas essa constipação que nós estamos falando é a barriga inchada. Então, aquele medicamento, ele deu um problema de constipação, aí o que você vai fazer? Você vai tomar um outro medicamento, que é um laxante. Para fazer o quê? Para fazer aquela constipação passar. Então, o laxante, ele vai agir no organismo ali para fazer a pessoa ir ao banheiro. Visão turva também, né? Aí a pessoa tem a sonolência, ele tem a boca seca, que nós vimos aqui os principais efeitos, né, adversos. Constipação, visão turva, sonolência, boca seca. A pessoa fala, nossa, estou ficando com a boca seca, não sei o que está acontecendo, agora sabe. E o antagonismo adrenérgico, né, que é a queda da pressão sanguínea, né, a pessoa fica ali com a pressão dela vai lá embaixo. Né? Tontura, tem a ver também com a queda da pressão sanguínea, ou a sonolência também tem a ver com a queda da pressão sanguínea. Então tem exatamente medicamentos que as pessoas tomam e que não podem nem pegar nos carros para sair com o carro, porque senão, né, ela vai ter acidente e outras coisas. Bloqueio de canais de sódio no coração. Esse Na+ aqui é aquele que nós vimos lá no início, que nós temos o canal de sódio que faz a transmissão da informação no neurônio, né? Sódio e potássio lá, a bomba de sódio e potássio. Então nós vamos ter o bloqueio de canais de sódio no coração e pode levar alguma coisa no coração também. Tem o antagonismo dos receptores de histamina, que é o H1, que é o ganho de peso, e sonolência. Olha só como é que a sonolência está presente aqui em praticamente tudo. Ok? Tem alguma dúvida? Não, ainda não. Vamos para os próximos aqui. O próximo slide aqui. Então aqui nós vemos como que é constituído, né, a fórmula, os fármacos, mecanismos de ação, que nós vimos aqui o Imal. Nesse quadro nós vimos o Imal, que é o inibidor da monoamina oxidase, que tem a ver com a dopamina, serotonina e noradrenalina, e os antidepressivos tricíclicos. Nós vamos ver aqui que o mecanismo de ação, o uso clínico e os efeitos colaterais dele. Como que é a fórmula dele está aqui, eu acho que não interessa, essa parte é bem química, né? Bem científico. É isso, bem científico. Então nós vamos ler o medicamento, a amitriptilina, triptanol, o pamelor, tofranil, anafranil. Ok, quem já toma conhece aqui. Se um dia o médico receitar, você já até sabe o que é. Qual o mecanismo de ação dele? Inibe de forma não seletiva a recaptação da noradrenalina e a serotonina do sistema nervoso central. O uso clínico dele, dos antidepressivos, é fácil. Depressão, enxaqueca, que é a famosa dor de cabeça,
nevralgia, que são dores, e a ejaculação precoce. Esse precoce aqui, ó, tá certão, tá? Ok? Isso aqui é um quadro que eu tirei da internet, que estava mais fácil. Quais são os efeitos colaterais? É efeito antihistamínico, que é sedação, né? A pessoa vai sentir sonolência. Efeito adrenérgicos, que vai ser taquicardia, hipertensão, que nós vimos o efeito aqui nesse quadro. Opa. E efeito anticolinérgico, que são as boca seca, que também é conhecido como xerostomia, constipação, retenção urinária. Então tem esses efeitos positivos aí, quer dizer, negativos todos. Puxa vida, mas eu então não vou tomar não. A questão não é tomar ou não tomar. A questão é assim, o ideal é não tomar. O que é o ideal? Não tomar? Não, o ideal é assim, você precisou do medicamento, vai ao médico, o médico receitou, ele vai passar por um determinado período, você toma aquilo ali de acordo com a orientação do profissional. Se você for, mas eu tô com esse problema aqui, eu vou pegar um remédiozinho com o vizinho ali. Não, toma não. Além daquilo, vai te dar um outro tipo de coisa. Eu tô aqui com enxaqueca, vou tomar para dor de cabeça. Nós vimos lá que dá enxaqueca. Uma outra coisa, você vai tomar ele para enxaqueca, ele vai te dar ejaculação precoce, ele vai te dar constipação, que você vai ter que tomar laxante, que já vai te dar outra coisa, que você vai ter taquicardia, que já vai ter que tomar outro medicamento. Por isso que as pessoas ficam tomando um monte de medicamentos. Começa a tomar um, tomar outro, e daí para frente. Tem alguma dúvida? Não. Tem não? Ok, então agora nós vamos para a outra série aqui. Nós vimos os imaus, vimos os ADSTs, que são os o ADT, né, antidepressivos tricíclicos. E agora nós vamos ver o ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Geralmente causam menos efeitos colaterais que os demais fármacos antidepressivos estudados, né, que nós vimos anteriormente. Normalmente surge com surtos agudos, desaparece com o tempo. Entre os mais comuns destacam-se, né? Aí nós temos aqui que são os efeitos, né? Nós temos os efeitos aqui, ó, distúrbios no TGI, náuseas, vômitos e diarreia intensa. Só coisa boa, hein? Cefaleia, que é a dor de cabeça que não para de jeito nenhum, insônia, agitação, perda de peso somente nos 3 primeiros meses, lembra disso? Perda da libido. Tem gente que fala assim, eu vou tomar isso aqui, eu vou tomar um remédio desse para perder peso. Você vai perder peso, vai ganhar um punhado de outras coisas, depois o peso vai voltar dobrado. Perda da libido, ejaculação retardada, anorgasmia. Quais são os medicamentos? Paroxetina, sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina. São os antidepressivos mais usados, que eles têm menos efeitos colaterais e sem risco de overdose. Porém, a gente não recomenda tomar sem que você tenha o acompanhamento do médico, de jeito nenhum. E eles ajudam numa parte, mas quando entra no organismo, o organismo vai reagir. E além do organismo reagir, ele ainda vai fazer com que ele vai atacar outras partes que vão causar isso aqui que vocês estão vendo. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Ok, vamos continuar. Antidepressivo de segunda geração, que nós vimos o bupropiona, né? BUP, conhecido como BUP. Aqui nós temos os principais nomes da farmácia, Ziban, esse R aqui é só o nome lá do registrado. Esse Velbutrin, que são comprimidos de 150 gramas. A mirtazapina, que é conhecido como Remeron, Spin,
Avazan são comprimidos de 30 gramas. 30 miligrama, né? 30 gramas. 30 miligramas, 45 miligramas. O de cima também é miligrama, tá? Falei 30 gramas, 50 gramas ali, tá errado. Abordagem clínica no tratamento antidepressivo, né? Eu coloquei isso aqui só para ter uma ideia como que é feito, né? Como que é feito antes de se tomar o medicamento e como que a pessoa deve se interagir. Em geral, a escolha do antidepressivo ideal deve seguir a seguinte ordem, que é escolher um antidepressivo, aumento da dose, se precisar, que o ideal nem é aumentar, é abaixar a dose, troca do antidepressivo por um de outra classe, é o que mais acontece. Às vezes as pessoas começam lá com o Rivotril, né? Eu conheço uma pessoa que diz que o Rivotril para ela é água atualmente. E potencialização do antidepressivo, combinação de antidepressivo, toma um que vai acelerar o processo do outro. Uso de imal, que é o inibidor da MOX oxidase. É um nome difícil de falar, vocês lembram dos quadros anteriores aí. Vê o vídeo, a parte anterior do vídeo. Tratamento de segunda fase, de fase aguda, de 2 a 3 meses de tratamento, que é diminuição dos sintomas ou remissão completa. Continuação do tratamento de 4 a 6 meses que segue tratamento. Manter a melhora obtida, evitando manter recaídas. Ao final dessa fase, se o paciente permanece com a melhora obtida, é considerado recuperado. Fase de manutenção. Tem por objetivo evitar que novos episódios ocorram. Em geral, sua duração é longa, recomendado para aqueles pacientes com probabilidade de recorrência. Então, o médico dele tem, geralmente, esses cuidados aqui, né? Tem esses cuidados. E geralmente, como que é feito? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o médico mudou por quê? Por causa daqueles sintomas lá. Ele aumentou a dose, aumentou a dose, trocou antidepressivo, potencializou ele com outro, usou um outro medicamento. E às vezes a pessoa não está fazendo também o uso correto. Continuando aqui, agora esse é abordagem clínica e tratamento depressivo. Continuando, algumas particularidades na escolha da medicação são importantes. Na escolha da medicação depressiva, resposta e tolerância aos antidepressivos em uso anterior. Se a pessoa já usou anteriormente, fez o uso, se deu bem, não teve menos efeitos colaterais, né? Se usou, foi bem. Ok? Prefere medicamentos que já tenha sido eficazes em episódios anteriores. Ok? Já tenham sido eficazes aqui, esse negócio aqui está errado. Gravidade dos sintomas, psicoterapia versus psicofarmacoterapia. Só lembrando que o psicólogo ele não receita medicamentos, nós estamos falando aqui sobre medicamentos no consultório de psicologia, porque o consultório de psicologia lida com as pessoas que geralmente estão tomando medicamentos. E que nós fazemos aquela intermediação lá também com o psiquiatra, que é receita. Então, tem que ver aí entre uma coisa e outra. Presença de doenças ou problemas psíquicos, problemas físicos, né? Às vezes a pessoa tem cardiopatia e ela não pode usar o antidepressivo tricíclico. E nós vimos que ele dá problema no coração. Obesos, evitar o uso de antidepressivos tricíclicos, porque vai aumentar ainda mais o peso. Ou a mirtazapina, que vai dar disfunção sexual também. Evitar os inibidores de recaptação de serotonina. Pode-se utilizar misarpina ou bupriona. E a insuficiência hepática, evitar fluoxetina e paroxetina. Então, se a pessoa ela tem problema no fígado, como a metabolização dele, esse medicamento aqui, apesar dele ser de segunda geração, ele vai ter problema no fígado. Continuando, idosos, evitar drogas
com intenso efeito colinérgicos e drogas com intenso metabolismo hepático. Né? Uma pessoa já está numa idade mais difícil. A escolha, então, pode ser sertralina, citalopram ou reboxetina. Dentre os ATD, né, que é o antidepressivo tricíclico, que eu coloquei até errado aqui, você vai escolher a nortriptilina. Criança, né, geralmente é fluoxetina ou sertralina. Gravidez, menor risco no primeiro trimestre, pode-se usar fluoxetina, mas também tem que ter cuidado, né? Aleitamento, fluoxetina, aleitamento, preferência para drogas não excretadas no leite ou baixa secreção, sertralina ou nortriptilina. Não deve se tomar fluoxetina. Deve, a gente é uma forma difícil, tem que ver com o médico lá que vai receitar. Comorbidades psiquiátricas, transtorno do pânico, aí é usada a clomipramina, imipramina, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Aí nos transtorno obsessivo compulsivo é usado o ISRS, né? Que o transtorno de ansiedade generalizada é usada a venlafaxina, paroxetina, nefaxodona e imipramina. Os transtornos de estresse pós-traumático é usada a sertralina, ok? Geralmente é assim, essa parte aí. Vamos agora falar do outro grupo, medicamentos antidepressivos e estabilizantes do humor. Antes eu queria saber se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Não tem dúvida nenhuma, não. Ok, então vamos continuar. Medicamentos antidepressivos e estabilizantes do humor. Os outros, o de cima também parecia que era estabilizando o humor, mas não, eles têm uma outra formulação. Os antidepressivos estabilizando o humor são um grupo heterogêneo de drogas empregadas no tratamento de distúrbios afetivos. Apesar da denominação, a maior parte desses compostos aqui possui efeitos em outros distúrbios psiquiátricos e mesmo não psiquiátricos. No entanto, pela conotação histórica, esses termos encontram-se tão enraizados na literatura médica que sua permanência é mais do que provável. Aqui tem alguns nomes de medicamentos que eu coloquei, que é o mais conhecido é o lítio, né, que é o conhecido como carbolin ou carbolítio. E carbamazepina, que é o tegretol. O pessoal conhece bem esse tegretol aí. O ácido valproico, que é o Depakote, Depakene, Valpakine. Também esses aí são bem conhecidos. A pessoa tá lá, né, tá com o humor bem abaixo ou bem acelerado aí, e acelera ou desacelera. Vamos ver para frente aí. Então aqui tem esse quadro que a pessoa está acelerada, está com a mania ou euforia, que ela está com depressão. Algumas características da mania, a sensação de extremo bem-estar, geralmente nas pessoas com efeito bipolar, nós vemos isso aí mais lá e cá. Aceleração do pensamento, da fala, agitação e hiperatividade, diminuição do sono, a pessoa não dorme, ela conhece a Sônia e conversa com a Sônia a noite inteira, para a gente não falar insônia, né? As Sônias aí que me desculpem. Diminuição da concentração, desinibição e impulsividade. A pessoa é bem impulsiva. E a depressão, as características dela, alteração do apetite, a pessoa não come. Perda do ganho de peso, alterou o apetite, a pessoa passando a comer, perdeu o apetite. Humor deprimido da maior parte dos dias. Fadiga ou perda da energia, apatia ou perda de interesse, agitação, tendência a isolamento. Então tem principalmente mulheres que querem perder peso, né? Ou hoje em dia alguns homens também estão com essa mania de tomar remédio para perder peso. Eu vou tomar esse remédio para perder peso. Ok, aí realmente vai alterar o apetite e vai perder peso, mas em compensação ele vai ficar deprimido, vai ficar com fadiga, ele vai ficar com agitação,
né? É meio estranho, mas ele vai ficar com agitação, a agitação dele sempre por dentro, aquela falta de ar e a tendência a isolamento. Não vai querer em festa, nem nada. Vamos lá. Droga, essa aqui é a mais conhecida. Droga é com estrutura química e propriedades farmacológicas, muito semelhante à da clozapina, né? Essa é a olanzapina. Nós colocamos aqui exatamente o genérico. A grande vantagem em relação à clozapina é o fato de não ter sido verificado nenhum efeito significante sobre os parâmetros do sangue, que é um hematológico. Os seus principais efeitos colaterais são, tinha que ter, né, claro, sonolência, ganho de peso, boca seca, constipação intestinal, e no que nós vimos anterior, no vídeo, na parte anterior, nas características. Deve ser administrada com cautela em pacientes com alterações cardíacas e cerebrovasculares, devido à possibilidade de hipotensão. Um outro medicamento também, que nós apresentamos o nome dele ali, que é o lítio. Ele é usado exclusivamente no tratamento do transtorno afetivo bipolar. A dose usual para adulto na fase maníaca aguda aí é de 600 mg por via oral, 3 vezes ao dia. Para manutenção, 300 mg por via oral, 3 a 4 vezes por dia. Então ele tem começa com 600, passa para 300, para manutenção, né? As reações adversas ocorrem com frequência de micção aumentada. Micção é urina. Aumento de sede, ele vai ter além de urinar, ele vai ter bastante sede, náuseas, tremor nas mãos, né? Desvanecimento, taquicardia, que é o coração acelerar, pulso irregular, dispneia de esforço, sonolência, confusão. A pessoa, ela tem é isso mesmo, a pessoa tem uma série de transtornos. Antes e durante o tratamento, recomenda-se efetuar a determinação da função renal, né, porque ele vai ter frequência de micção e aumento de tomar água. Então, voltando aqui, contar dos leucócitos e eletrocardiogramas, e aconselhável efetuar antes exame do lítio sérico durante o tratamento. Então, a pessoa está tomando lítio, primeiro tem que ver se ela tem algum problema renal. Se ela tiver algum problema renal, nada disso, nada de tomar o lítio. Se mesmo durante o tratamento, tem que sempre que fazer contagem de leucócitos para ver se não abaixou demais, se deu aceleração demais no coração, que é a famosa taquicardia, para não ter outras gravidades. Estou tomando para melhorar, o negócio vai piorar e é ruim. As interações medicamentosas mais importantes são: o que é interação medicamentosa? É quando está tomando um remédio e toma outro para... aqui, ó, a pessoa tem essa micção, taquicardia, então você está tomando isso aqui, está dando taquicardia. Então você faz uma interação com outro medicamento que vai dar aquela equilibrada na taquicardia. Então, as principais, eu estou só dando exemplo de um tipo, né? Os interações, os anti-inflamatórios não esteroides, a INE, pode aumentar os efeitos tóxicos do lítio pela diminuição de sua excreção renal. Então, esse daqui, ele tem um efeito tóxico. Eu dei um exemplo de um efeito positivo, mas pode ter efeito negativo, na maioria das vezes. O uso de diuréticos pode provocar uma toxicidade grave ao retardar sua excreção renal e aumentar em consequência as concentrações séricas, pode dar pedra nos rins. Associação com haloperidol, que também conhecido como aldol, frequente, tem produzido em alguns casos toxicidade neurológica e lesão cerebral irreversível, a pessoa fica com demência. Tem alguma dúvida? Não. Tem não? Não. Ok, então, continuando aqui. Peraí, vamos botar aqui. Vamos botar um pouquinho. Ok,
Vamos acertar essa tela. Ok, Aristab, ou também conhecido como aripiprazol. Trata-se de um fármaco novo, que já é segunda geração, cujo mecanismo de ação, como ocorre com outras drogas eficazes no tratamento da esquizofrenia e transtorno bipolar. A eficácia do aripiprazol é mediada por uma combinação da atividade agonista parcialmente nos receptores D2, que dá a dopamina, né, e do 5-HT1A, e na atividade antagonista dos receptores 5-HT2A. Especula-se que ele reduza o tono dopaminérgico, onde ele é muito alto, via mesolímbica. Nós vimos mais para trás aí no vídeo, né? A via mesolímbica aumente o tônus dopaminérgico, onde ele é baixo, via mesocortical, e nas demais vias dopaminérgicas, microeste, tubero-infundibular, caso ocasione alterações pequenas ou nenhuma. Além disso, as interações com outros receptores fora D2, que é dopamina, serotonina, né, que tem esses aqui, pode explicar algum dos outros efeitos clínicos do aripiprazol. Por exemplo, hipotensão. Vamos só acertar isso aqui. Agora eu vou baixar um pouquinho aqui, né, só para chegar aqui. Hipotensão ortostática observada com aripiprazol pode ser explicada por sua atividade antagonista nos receptores adrenérgicos alfa-1. Ok? Vamos só continuar aqui. Vamos para o próximo, ansiedade. Então nós falamos dos estabilizantes do amor, do humor. Gente, nós falamos do amor aqui. Nós lá no final do seminário nós vamos falar um pouquinho de como procurar evitar isso aí. Não estou falando para não tomar, evitar todos esses transtornos. Ansiedade, os transtornos da ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem um motivo aparente. O que é ansiedade? Ansiedade é assim: eu quero alguma coisa e quero que ela aconteça hoje. Mas eu quero esse negócio e fica com aquilo. E essa basicamente é a ansiedade. É uma passe, tomar cuidado, passa a ser uma doença psiquiátrica. Ela sempre é uma doença? Não, a ansiedade ela parte da pessoa. Porém, ela em excesso, ela passa a ser uma doença. Ok? Então aqui nós vemos no próximo quadro aqui, nós vemos os efeitos da ansiedade, né? Ao longo do tempo, que é problema no estômago e tratos digestivos. Um dos primeiros sistemas a ser afetado pode apresentar problemas como gastrite nervosa, problema de digestão, úlceras e alterações do metabolismo. Então a pessoa vai ficar ali ansiosa, ela vai ter problema no estômago, ela pode ter tensão muscular, que é o que mais acontece, principalmente na região do pescoço, né, do ombro. Parece que a pessoa está carregando o mundo nas costas. Em momento de estresse, a resposta imediata do corpo é a tensão muscular. Aqui nós temos uma parte aqui que é a parte do corpo masculino, mas também, né, podia ser do feminino. Sistema reprodutor, redução do desejo sexual nas mulheres, e pode ocorrer períodos menstruais irregulares ou dolorosos. Ok? Fígado, aumento da produção de cortisol no corpo, leva o fígado a produzir mais glicose, o que eleva o nível de açúcar no sangue, que se não for usado será reabsorvido pelo corpo, aumentando os riscos de diabetes. Então,
Nós não estamos falando aqui de medicamentos, não. Nós estamos falando da ansiedade e o que é essa ansiedade ela no corpo. Depois nós vamos ver o tipo de medicamento que vai procurar estabilizar essa ansiedade. O ideal é você não tomar medicamento, mas se precisar, se for ao médico, o médico vai te receitar e com responsabilidade você vai tomar. Pulmões e coração, a respiração é prejudicada e aumenta os problemas cardiovasculares. Continuando, agora nós vamos ver quais são os medicamentos, né? Os ansiolíticos, também conhecidos como ansiolíticos. A palavra ansiolítico tem sentido figurado, pois literalmente significa que decompõe a ansiedade. Vai trazer, a tendência do ansiolítico é trazer para o normal. O que é o normal? É a pessoa não ficar ansiosa, a pessoa ficar tranquila, estabilizada. Né? A ansiedade consiste em um estado que pode ser considerado normal ou patológico, sendo muitas vezes difícil estabelecer um limite preciso entre a normalidade e a anormalidade. Ok? Vamos para o próximo aqui, o próximo slide. Quais são os tipos de medicamento? Antes eu queria perguntar, tem alguma dúvida em relação à ansiedade? Não, dúvida não. Tem não? Não, dúvida ok, quando você tem ansiedade, que você quer que as coisas aconteçam naquele momento, quais são os principais, o que você sente no seu corpo? Então, eu costumo suar muito as mãos, os pés, meu coração, eu tenho muita palpitação, às vezes minha boca seca, né? Então aí eu percebo que eu estou ansiosa. Normalmente quando meus pés suam muito, minha boca seca, eu imagino assim, estou ansiosa. Né? Às vezes me dá dor de cabeça, eu fico com o pescoço assim, atrás, né, na nuca, lateral da nuca, assim, bastante doendo. Então, esses são os sintomas. Às vezes eu suo demais. O que você faz nesse caso aí para que a sua ansiedade ela reduza? Então, você toma medicamento? Não tomo nenhum medicamento porque eu sou uma pessoa que sou contra o medicamento, mas eu entendo que aquele que necessita, se prescrito pelo médico o medicamento, tem que tomar, não deve parar não. Para parar precisa consultar o médico profissional. No meu caso, eu não tomo comprimido nenhum, né? Mas eu tenho um hábito assim bem saudável. Eu gosto de caminhada, eu gosto de academia, né? Eu saio daquele lugar que eu estou, eu mudo o foco. Né? Então, se eu estou muito ali, vamos supor, estou em frente à tela do computador e percebo que eu estou ansiosa, aquela tela de computador para mim, ela está me causando ansiedade. Ao invés dela me desestressar, ela está me estressando. O que eu faço? Eu largo aquilo para lá e vou fazer outra coisa. Alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de caminhada. Né? Às vezes eu vou até ao supermercado simplesmente para me aliviar dessa ansiedade. Para mudar o foco. Para mudar o foco. Eu, no meu modo de ver isso aí, no meu caso funciona. Eu mudo o foco e aí eu dou uma melhorada. Eu sempre procuro trabalhar dessa forma. Ok, mas é exatamente isso. As pessoas, geralmente, quando elas têm ansiedade, o que elas fazem? Elas vão buscar um profissional e a tendência do profissional é medicar, porque atualmente ainda tem a parte dos laboratórios que pagam uma certa comissão para alguns médicos. Não estou falando para todos, não. Então, a tendência da pessoa se medicar, e nós vimos ali que tomar medicamento não é uma boa opção. Eu imagino que o medicamento devia ser a última opção. Eu não vou tomar? Não, precisou, vamos tomar. Porém, ela não deve ser a primeira opção. A primeira opção é sempre buscar, né, uma outra forma. Né? A outra forma também seria procurar um profissional que não te receitasse o medicamento, como um terapeuta. Vai fazer um acompanhamento ali, vai te dar um norte, né? Vai te conduzir para que você não tome medicamento. Pode continuar. Então, e outra coisa, como eu não tenho hábito de tomar remédio químico, né? Medicação química, eu gosto de tomar sucos, né? Então, se tiver maracujá, eu tomo suco de maracujá. E é muito válido. No meu caso, eu tomo chá
chá igual camomila, cidreira. Então, no meu caso, isso é maravilhoso, isso ajuda e muito. Então, eu consigo relaxar dessa forma. Mas por quê? Eu creio também, de repente eu esteja errada, o meu cérebro já disse assim para mim, olha, se você tomar o chá tal, você vai melhorar. Então, meu cérebro já está condicionado a isso aí. Ok. Continuando aqui, porque o nosso já estamos batendo aí, já tá no final. Já está bem no final, nós estamos bem no finalzinho também, já tem bastante tempo que nós estamos aqui. Aqui nós temos a parte dos medicamentos, né, para ansiedade, os benzodiazepínicos com ação predominantemente ansiolíptica, que são bem conhecidos pela população, principalmente diazepam, né? Diazepam, clonazepam, que esse clonazepam também ele tem o nome de Rivotril, que é o nome do medicamento. Não preciso nem dizer do Psicocedin, do Valium, né? O que eu não estou tomando diazepam não, tomo Valium. Pois é, o diazepam é o nome do medicamento. O Diempax, o Valium, Quiatrium e outros nomes de laboratórios são nomes para o diazepam. Mesma coisa o clordiazepóxido, que é o Psicocedin. Nós colocamos o nome aqui, mas ele tem outros também. O clonazepam, também conhecido como Rivotril. Tem gente que fala assim, não tomo Rivotril não, só tomo clonazepam, tá tomando mesmo medicamento. O bromazepam também é conhecido como o Somalium ou o Lexotan. O alprazolam, também conhecido como Frontal ou Tranquinal. O Clobazam, que é também conhecido como Urbanil ou Frisium. O Ocadil, que é o nome de farmácia, é o Cloxazolam, né? O Lorazepam, ele é o Lorax, Lorium ou Maxpax. E o clorazepato de potáxico também tem o nome de Traxilene. Esses aqui nós colocamos aqui só para saber o nome de alguns que são os remédios para, geralmente, predominantemente ansiolíticos. Continuando aqui já é o final, né, do nosso seminário, e nós vamos passar isso aqui só como referência, né, do conteúdo. Nossa referência do conteúdo aqui foram livros, apostilas, né? Aqui tem os livros, apostilas que nós pesquisamos, que inclusive nós estudamos no curso. Nós estudamos no curso lá. Quando nós fizemos psicologia, nós estudamos basicamente essa apostila. Mas fora disso, nós lemos muitos outros, nós vimos revistas, vimos também parte de conteúdos da internet também, né? Muita coisa para chegar nesse estudo que nós fizemos aqui. Referência de imagens, aqui são, apesar de nós termos colocado lá em cada uma imagem, nós colocamos o crédito aqui, porém aqui tem as referências de cada uma de que nós colocamos lá, ok? E aqui o nosso cartão. Eu sou Luiz Gonzaga e eu sou psicólogo no estado do Espírito Santo. Esse é um número de psicólogo também. Eu sou psicólogo clínico, também atendo, por causa da pandemia, e nós estamos atendendo online. Nós fazemos atendimento presencial. O nosso tipo de linha é a comportamental dialética, e nós trabalhamos com orientação e análise do comportamento, regulação emocional, mindfulness, efetividade interpessoal e tolerância ao mal-estar. Essa tolerância ao mal-estar aqui, ela a gente não faz um tratamento em si, não. Essa parte aqui nós procuramos ir com calma com ela para que as pessoas consigam passar por sintoma, parte de estresse. Mas é muito bom esse nosso, para quem não conhece, tem alguns vídeos nossos aí sobre a terapia dialética no canal, dá uma olhadinha lá. E esse é o nosso e-mail, gestãointegraldavida@gmail.com.
né? Esse telefone aqui já tem um outro número. E tem esse também, porém nós estamos agendando em outro telefone. E nós temos esse canal, Qualidade de Vida e Saúde, que ele é parte da Gestão Integral da Vida, que é a clínica de psicologia. Agora eu queria fazer um comentário. Nós vimos aqui no seminário, né, como que funcionam os medicamentos do sistema nervoso. Aliás, nós vimos o funcionamento do sistema nervoso, como o sistema nervoso funciona de forma integral, a parte normal dele ou não, né? Como que as pessoas, né, de alguma forma, elas entram nesse comportamento problema, que inclusive nós temos um vídeo sobre comportamento problema, e aí o que elas fazem? Ao invés de fazer um caminho, né, em busca da solução, ela busca uma solução de medicamentos. É uma solução, porém é uma solução que pode trazer um outro problema para ela. E por que eu estou falando isso? Ainda continuo dizendo, as pessoas podem interpretar que eu estou dizendo para não tomar medicamento. Não, precisou, toma. Mas, por favor, não façam uso de medicamentos de forma desorganizada e irresponsável. Uma outra coisa, procurem, né, mudar o foco. Muda o foco da sua vida. Procura principalmente fazer, nós temos aqui orientação e análise do comportamento, nós temos tratamento de terapia de regulação emocional. Não precisa fazer conosco não, nós estamos abertos aqui a pessoas, mas procura fazer isso aqui, vai fazer uma regulação emocional. Eu prefiro tomar um medicamento. Ok, você prefere, vai lá, toma um medicamento, mas depois você vai ter uma série de distúrbios aí, ok? Esse foi o seminário de medicamentos, né? O que os medicamentos fazem no organismo, como que o organismo funciona, tá? Muito obrigado, se inscreva nesse canal. Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Não, só perguntar aí sobre o cartão. Esse telefone aí é o mesmo, funciona, mas tem mais um, né? Que você disse? Ok, isso aí, tem mais um que eu deixei de colocar aqui, porque eu tô querendo tirar esse telefone, porque esse telefone é pessoal. Ok, você tem esse canal Qualidade de Vida e Saúde, que é no YouTube, não é isso? Isso. E tem um outro também que é do Facebook. Qual que é do Facebook? Do Facebook, ele é o Gestão Integral da Vida, né? É só procurar Gestão Integral da Vida. Também eu procurei colocar Gestão Integral da Vida direto, mas eu não consegui. Eu coloquei Luiz Silva. Okay. Mas qualquer coisa, coloca aí manda a mensagem ali, porque é um WhatsApp, nós mandamos o link lá. Tá, joia. Ok? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por ter assistido.